A paz do Senhor, igreja, bom dia a todos. Um domingo abençoado na presença do Senhor. Estaremos dando início à nossa lição de hoje, à nossa escola bíblica dominical. Peço aos irmãos que reservem um tempo, um local, se sentem com sua família, se possível, para fazer o ensino, para ouvir, né, e conhecer um pouco mais dos ensinos que Deus tem para a nossa vida e que Deus possa falar mais profundamente ao coração de cada um. Hoje nós vamos estar dando início à lição número 12. Teremos mais uma lição e o encerramento, né? Vai ser o encerramento dessa revista, Jesus Cristo, Filho do Homem, Filho de Deus. A partir do próximo trimestre, as aulas serão presenciais, elas vão ser na igreja, todos os domingos, às 9 horas da manhã. Nós vamos estar aguardando os irmãos, nós, o professor Adailton, o professor Davi e eu, a pastora, nós vamos estar aguardando os irmãos para as aulas. E será uma bênção. A próxima lição ela já está disponível. E o tema da revista é a fragilidade humana e a soberania divina. É uma revista que vai fazer o ensino da vida de Jó. Será uma bênção como todas essas revistas são. Porque Deus ele tende a falar conosco durante as aulas, os ensinos, de alguma forma. Deus trabalha nas nossas vidas. Amém? Então, lição de hoje, lição número 12, o Código de Ética de Jesus. Texto do dia. Portanto, tudo o que vos quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Está em Mateus, capítulo 7, versículo 12. Portanto, tudo o que vos quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós. Ou seja, aquilo que você também não quer que seja feito com você, não o faça, não o pratique. Mas aquela bem-aventurança, aquela bondade, aquela gentileza, aquela atitude que você espera dos outros, pratique-a. Tome-a para a sua vida. Amém? Ser cristão é assumir a radicalidade do discurso de Jesus para si em primeiro lugar. Ou seja, ser cristão precisa significar ser imitador de Cristo. Nas atitudes, no agir, na forma de pensar. Nós precisamos imitar a Cristo nos nossos gestos, ser reflexo de Cristo. As pessoas precisam ver Cristo em nós, mas não só de fora, mas interiormente nós precisamos dar lugar a Jesus para habitar em nós. Texto bíblico. A leitura de hoje está no livro de Mateus, capítulo 6, do versículo 1 ao 8 e do 14 ao 18. E diz assim: Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto do vosso Pai, que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não façais tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta. Ora a teu Pai que vê o que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios que pensam que por muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos pedirdes. 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se,
porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Porém tu, quando jejuardes, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Essa parte do texto, ela faz parte do sermão do monte. E Jesus ele vai discorrer dentro do sermão sobre certas situações que são lícitas, porém são feitas com hipocrisia. Porém, elas eram feitas como uma vanglória, era um ritual, sem espiritualidade, sem essência. Não é mais porque você está fazendo para Deus, é porque você quer fazer para o homem. E aí ele vai pontuar algumas situações aqui, não só em relação à esmola, que a gente não tem que fazer para se vangloriar, porque a glória não é nossa. E ele diz, já receberam o seu galardão. Aquele que faz para si vai receber o seu galardão. E aquele que faz para a glória de Deus também vai receber o seu galardão. Qual é a diferença? É que o galardão daquele que trabalha para o Senhor é morada eterna. E daquele que faz para a sua própria glória é ruína. Porque é vaidade. Não está em nós. Não está em nós o controle de tudo. Amém? Mais importante ainda, ele vai falar do perdão. Sentença de morte total. É quando ele diz que se você não perdoar, Deus também não te perdoa. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Nós pedimos perdão a Deus pelos nossos erros, atos, gestos, atitudes que nós praticamos. Mas será que temos também perdoado os erros, gestos, atos, atitudes, palavras que têm sido proferidas sobre a nossa vida? Se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. E ele vai falar acerca do jejum. Ele vai falar que nós não devemos fazer nada demonstrando dor e sacrifício, como se o sacrifício de ficar ali desfalecido porque está jejuando. O que você tem, irmã? Eu estou jejuando hoje, estou com uma dor de cabeça, estou com mal-estar, estou me sentindo assim. Jesus nem recebe. Sabe como é que chama isso? Sacrifício de tolo. Jesus recebe aquilo que vai dentro do teu limite. Ele recebe aquilo que ele sabe que é sincero dentro de você. Nós temos um Pai que conhece mais a nós do que nós mesmos. Nós temos um Pai que nos conhece antes, que nos gerou lá no ventre da nossa mãe, antes que nós estivéssemos lá. Ele já nos conhecia. Assim como um filho nosso não nos engana, nós também não enganamos a Deus. Toda vez que nós pensarmos na relação de pai e filho que temos com Deus, pensemos na nossa relação que temos com nossos filhos. Aquilo que desejamos para ele, aquilo que esperamos dele, aquilo que ensinamos a ele, aquilo que nós vemos que está fora do controle, mas que a criança está insistindo em fazer o que é errado. Para Deus nós somos assim, filhos. Filhos amados, queridos, desejados, que às vezes fazemos escolhas e ele nos permite. São as vontades permissivas. Deus permite, mas nós não fugimos da consequência. A lei da semeadura, ela é constante, ela é real na nossa vida. De tudo que nós escolhermos. Amém? De todas as opções que fizermos. Quando a leitura a gente foi falar do código de ética de Jesus, a gente precisa entender que ética não é nada tão sobrenatural, algo que seja impossível de ser feito ou praticado. Muito pelo contrário. Segundo o dicionário, ética é um conjunto de valores que orientam o comportamento do homem em relação aos outros na sociedade. Na forma que você vive, a forma do seu bem-estar social, a forma em que você se comporta no seu meio social. Se você se comporta agindo com coerência, se colocando no lugar do outro, sentindo a dor do outro, sentindo que aquele momento, aquele sofrimento da pessoa
né? A palavra mesmo vai dizer que no momento da adversidade que nós vivemos realmente, né? Nós vamos conhecer as pessoas mais importantes da nossa vida no momento da adversidade. É como as pessoas se colocam diante de algumas situações. É como eu me coloco diante de alguns assuntos, de algumas pessoas, de algumas situações, de algumas ações em que vão ser tomadas. Como eu conduzo a minha vida diante de certas situações. Será que quando nós vamos jejuar, nós fazemos como os hipócritas? Será que quando nós vamos ofertar, nós ofertamos tentando nos vangloriar do que nós estamos dando? Fazendo barganha com Deus? Fazendo uma troca com Deus? Todas as nossas ações, elas precisam ser pautadas na palavra. Elas precisam ser vivenciadas. E tudo aquilo que não é verdadeiro, ela por um tempo, ela passa. Passa. Ninguém consegue manter nada oculto aos olhos do Senhor. No primeiro tópico da lição, ele vai falar de esmolas, oração e jejum, que foi exatamente as 3 partes trabalhadas dentro do texto separado pelo autor, né? No célebre Sermão da Montanha, Jesus dedica considerável tempo para discutir questões práticas e devocionais cotidianas, o que faz parte do seu devocional, né? E ele vai dizer que diante desse quadro, o mestre ele representa o início do Evangelho de Mateus, uma reflexão profunda sobre a necessidade de ressignificar as nossas atitudes. Porque naquele contexto, as pessoas praticavam as ações, mas elas não praticavam as ações ligadas em Deus. Elas praticavam ligadas em si mesmos, para a glória de si mesmo, para que as pessoas vissem que, olha como é santa aquela pessoa, olha como é boa aquela pessoa. E Jesus ele vem pedir um novo significado. Ele vem tornar espiritual, ele vem pedir para que as pessoas façam, mas o façam em secreto. O façam com Deus, em primeiro lugar. Dentre as questões, se pode destacar o princípio da discrição, da privacidade. Precisa mostrar para todo mundo que você está jejuando. Quem tem que saber que você está jejuando é Deus. Amém? Você ora e ele vai mostrar, o autor, ele quer que nós venhamos refletir pelo que estamos orando. Você ora pelo quê? Quando você ora, quando você vai falar com Deus, o que você espera? E quando você entra no propósito de fazer um jejum, você faz jejum com que propósito? O que você espera dessas ações? Quando você é generoso, quando você oferta, quando você dá esmola, quando você dá algo, que recompensa você espera? Ele faz esse questionamento. Você ora com que objetivo? Ao jejuar, você espera o quê? A generosidade que você pratica tem qual intenção? E a resposta dessas perguntas ela está em 1 Coríntios 10:31, que diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quando eu oro, eu não oro porque através da minha oração Deus vai fazer. Deus pode fazer, mas eu oro porque eu preciso modificar no meu coração e entender que Deus é soberano sobre todas as coisas, né? Nós oramos para que haja maturidade em nós suficiente para ouvirmos a voz do Criador. Muitas vezes ele muda a situação. Muitas vezes ele me muda com aquela situação. É isso que nós precisamos entender, que toda a prática devocional que não atinge esse objetivo, ela é em vão. Porque nós precisamos fazer o nosso devocional para nos aproximar de Deus. E não para trocar com Deus ou barganhar com Deus. Então eu vou fazer a leitura do dia. Todo dia eu faço uma leitura aqui, porque Deus está vendo. Deus vai me abençoar. Não. Ele vai ver o seu interesse em conhecer. Ele vai ver o seu interesse em ouvir a voz dele. O Senhor, ele é um pai que gosta de relacionamento.
E como um pai que gosta de relacionamento, ele precisa nos ouvir. E é isso que ele espera quando eu e você entramos no nosso quarto, fechamos a nossa porta e vamos orar a ele. Ele ouve tudo que nós dizemos. Então, se você fala com Deus só superficialmente, Senhor, muito obrigada pelo dia de hoje, toma minha vida, toma minha família, obrigada por tudo, amém. Que diálogo foi esse? Que diálogo foi esse? Que tipo de diálogo você tem tido com Deus? Que tipo de propósitos você tem estabelecido com Deus? Senhor, eu vou jejuar, mas eu vou jejuar pela minha vida espiritual. Eu vou jejuar para que eu possa te ouvir mais e te ver mais e te sentir mais. Eu vou jejuar porque eu preciso mudar aquilo que não te agrada em mim. O jejum, ele é algo entre você e Deus. Ele é algo em que Deus ele tem que sentir que não há nada entre você e Ele. É mais profundo, é mais íntimo do que só passar algumas horas sem comer porque você quer alcançar um propósito. Claro, a gente faz jejum com um propósito, por uma cura, por uma libertação. É a palavra mesmo que vai dizer que tem demônio que só se expulsa, tem casta de demônio que só se expulsa com jejum e oração. Mas antes de você chegar nesse momento de expulsar a casta de demônio, você precisa estar consagrado. Porque não adianta abrir jejum naquela hora, se você não tem intimidade ou relacionamento com jejum. Não é assim. Você tem que vir praticando e com esta prática se aproximar de Deus para que na hora da necessidade você abra o jejum e Jesus saiba que você, minha filha, meu filho, converso sempre com ele, tenho conseguido moldar esse coração, tenho conseguido lapidar essa vida. Vou ouvir, vou atender, vou fazer, porque eu sou Deus e porque nós temos relacionamento. Não adianta nós usarmos essas ferramentas que o crente tem que usar, mas como uma troca, sem prática, sem experiência. Jejum não é algo que você vai fazer uma vez no ano. Jejum é algo que você precisa fazer em vários momentos da sua vida. Porque nós precisamos nos despir dessa carne. Nós precisamos nos despir de tudo aquilo que nos afasta de Deus. A nossa carne, a nossa vida, ela é tendenciosa ao pecado. Nós somos vaidosos em alguns momentos, orgulhosos em outros momentos. Como que isso muda? Como nos tornarmos humildes? Como ouvir a voz de Deus? Quando a gente está no meio de uma tempestade, um mar muito agitado, aquela montoeira de informação que nós temos hoje, porque hoje a nossa vida ela é muito agitada. É filho, é casa, é trabalho, são as responsabilidades, são os nossos compromissos. Não tem como você ouvir uma voz que é como uma brisa suave. Precisa silenciar. Precisa sair do meio do turbilhão. Precisa voltar. Daquele momento, você e Deus, Senhor, eu preciso te escutar. Eu quero te ouvir na tua palavra, mas eu preciso te escutar. Eu preciso que o Senhor responda a essa e essa situação. Como que eu vou fazer? Você vai se dedicar à leitura? Mas precisa um pouco mais. Um pouco mais de um Deus que deu o Filho para amar por você, por amor a mim e a você. Aqui no texto ele vai dizer assim: nossa oração não tem por objetivo modificar nada no coração de Deus. Pelo contrário, oramos para que haja em nós sensibilidade e maturidade suficiente para ouvirmos a voz do Criador. É exatamente esse contexto da maturidade da oração do crente que nós precisamos exercitar. Quando nós estamos imaturos, quando nós estamos com pouca vivência com Cristo, nós fazemos uma oração tão superficial, nós fazemos um jejum tão sem intenção, nós fazemos as coisas para Deus tão sem noção da profundidade que é fazer aquele ato, ter aquela atitude com Deus. Mas a partir do momento que nós vamos tornando sensíveis, nós vamos amadurecendo a nossa oração, amadurecendo o nosso relacionamento com Deus, a forma de nos relacionarmos com Deus, aquilo vai mudando, vai transformando e nós vamos conseguindo ouvir Deus
diante das situações. O nosso jejum ele não é um combustível para nenhum tipo de batalha espiritual, e sim uma prática devocional, com a finalidade de lembrarmos do como somos frágeis e efêmeros. E a nossa generosidade ela não pode ser um instrumento de vanglória. Tudo aquilo que a gente já tinha dito. Eu não posso abençoar a vida de alguém, ou ofertar na vida de alguém, ou dar esmola, ou fazer qualquer coisa para dizer assim, mas eu oferto, eu faço, eu dizimo, eu oferto, eu dou, eu tenho um coração abençoador. Primeiro que para você abençoar, Deus te abençoou primeiro. Já começa por aí. Porque o teu fôlego de vida, quem deu foi Ele. A tua força de levantar, quem deu foi Ele. O teu emprego, o teu trabalho, quem te sustenta é Ele. Então nada do que você tem é seu, é tudo emprestado. Tudo Deus permite que você tenha. Então antes de pensar no eu preciso pensar que eu não sou nada sem Deus. Feito isso, a gente precisa entender, conforme a gente tem discorrido aqui. No segundo item desse tópico, cuidado para não sermos enganados pela maldade do nosso próprio coração. E aí eu separei aqui um versículo que diz assim, mas o que sai da boca, está em Mateus 15:18, procede do coração. E isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, do coração procedem as mortes, o adultério, a fornicação, os furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. Não fosse suficiente em Jeremias 17, versículo 9 ao 11, ele diz assim, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Não tem um ditado que diz assim, o coração dos outros é terra que ninguém pisa, que a gente na verdade não conhece. A gente convive com a pessoa, anda com a pessoa, mas na verdade às vezes se surpreende com certas atitudes que as pessoas têm. Mas ele vai dizer assim, eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, que é para dizer que é a intimidade. E isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então, cada um de nós recebe o seu galardão, ou a glória ou o sofrimento. Mas cada um vai receber. Eu não quero receber a glória do homem, eu quero receber a glória de Deus. É assim que nós devemos viver. Então, um dos perigos da publicidade da vida devocional é a produção de arrogância. É a soberba. O soberbo Deus abate. Está lá em Provérbios. Ao invés de realizarmos algo para o nome de Jesus, seja bendito, somos tentados a agir para massagear o nosso próprio coração. De tudo que nós fizermos, nós precisamos orar ao Senhor e ver, Senhor, eu estou com desejo de fazer tal coisa. Como eu devo fazer? Eu devo fazer? É do Senhor? Porque às vezes você vê uma pessoa precisando de ajuda, mas o Senhor está tratando daquela pessoa naquela situação. Aí você vai lá e mete a mão na frente e faz conforme a sua vontade, porque o seu coração te impulsionou a fazer. Aí você pega e acaba recebendo, às vezes, retaliação. Porque tem hora que nós, como crentes, precisamos ter o discernimento de orar ao Senhor e saber se Ele não está usando aquela situação para forjar o caráter da pessoa. Não é que nós não devemos ajudar. Entendam bem. Nós devemos ajudar. É o nosso compromisso como cristão. Mas nós devemos primeiro falar com Deus. Porque é Ele que vai nos direcionar. É uma atitude do meu coração ou é uma atitude racional? É algo que Deus está me conduzindo ou é algo que o meu coração enganoso está me conduzindo? Nós precisamos saber viver a obediência e como é que eu vou dizer para os irmãos? A palavra, ela é a soberania de Deus. Nós precisamos aprender a viver a soberania de Deus. Amém? No terceiro tópico dessa lição,
do primeiro tópico, diz assim: os riscos da espetacularização da fé. E aí o autor ele foi mais profundo, porque ele vai falar do que a gente tem vivido nas igrejas de hoje em dia, do que a gente tem vivido em algumas situações, visto em algumas situações, tomado conhecimento de que existe, que não é, faz de conta. Infelizmente não é. E ele diz assim: um terceiro e último risco de estabelecer vivências espirituais como práticas públicas é aquilo que se pode definir como espetacularização da fé. É uma fé que só aquela pessoa tem. É uma fé que você só vê se você for no templo X, no templo Y. É uma fé que parece que ela está vindo do homem e não de Deus, e não de você e de Deus. Não é do teu relacionamento com Deus, mas é da forma com que as pessoas estão fazendo, manipulando. É manipulação. Então as pessoas hoje, elas veem igrejas como shopping. Olha o que ele diz. Igrejas shopping. O que é isso? É quando a pessoa vai à igreja, parece que ela foi para passear. Ela não foi para ouvir a palavra. Ela não foi para ouvir Deus. Ela foi para socializar. Ela foi para ver os irmãos, ela foi para reparar os outros, a roupa dos outros, a educação do filho dos outros. Ela foi lá para reparar. Ela foi lá ter um momento de socialização com as pessoas. Ela foi socializar. Ela não foi ouvir o dono da obra. Ela não foi ouvir o dono da casa. Ela só foi passear. Que é isso que a gente faz no shopping. A outra questão que ele vai pontuar aqui são os pregadores coach. O coach, ele é uma forma de psicólogo e motivador. Não necessariamente um psicólogo, mas um psicólogo ele pode ser coach. Ele é um motivador. Ele vai pegar aquele teu processo. Hoje o coach é uma linguagem no mundo atual. Então você tem um problema, tem uma questão emocional, psicológica, uma questão na sua vida, você não sabe como lidar. Ele vai te motivar. O centro da igreja, ele precisa ser Jesus Cristo. Nós vamos lá prestar culto a Deus. Nós não vamos à igreja para sermos compreendidos por Deus dentro dos nossos pecados e continuarmos nas nossas práticas. Porque o pecado, ele é abismo, ele nos acorrenta, ele nos escraviza. E para sermos libertos, nós precisamos abrir mão disso tudo. É assim que o coach Jesus Cristo faz. Ele diz a você o que tem que sair. Filho, eu quero entrar. Mas para eu entrar, você abre a porta e eu vou começar a arrumar. Não é você ir para a igreja como você está e permanecer como você está. O que a gente vê hoje são pregações que massageiam o ego das pessoas, fazem as pessoas chorarem, se sentir extremamente consternadas naquele momento, mas aquilo não provoca um quebrantamento de coração. Aquilo não provoca uma mudança de vida. Jesus, ele é mudança de vida. Ele é o vinho daquele casamento. Ele é o vinho. Ele é o transformador da água para o vinho. Como que Jesus vai fazer esse milagre nas nossas vidas se nós formos massageados como criança que faz um monte de pirraça e o pai e a mãe vai lá e passa a mão na cabeça? Como que vai haver mudança de vida? Cair é necessário, levantar também. Não tem como. E o próximo tema que ele vai abordar aqui são os pseudo-milagres. A pessoa ela é tão mexida nesses sermões, ela é tão mexida emocionalmente, ela é tão envolvida naquela essência de que não é que não tenha fogo, não é que não tenha poder, não é que Deus não faça. Mas nós, como crentes espirituais, precisamos ter discernimento do Espírito, de aonde está a mão de Deus e aonde está a emoção do homem. Nós vivemos num contexto em que as pessoas estão com o seu emocional completamente mexidos. É muito fácil trabalhar o emocional de uma pessoa e fazer ela chorar, se quebrantar, parecendo que aquilo é Deus, e quando chega naquela hora, aquilo ali é só uma manipulação do homem. O que nós devemos fazer é orar. Como crentes, nós não podemos ir para a igreja desligados. Nós não podemos sair da nossa casa em nenhuma circunstância desligados.
Porque a palavra diz que o inimigo das nossas almas, ele anda como um leão ao nosso derredor, doido para nos estragar. Se nós formos crentes desligados, certas ciladas, certas artimanhas, elas vão mover a nossa vida. Mas sabe quando é que isso não atinge a mim e a você? Quando nós buscamos maturidade cristã. Quando nós buscamos ouvir a voz de Deus. A ovelha conhece a voz do seu pastor. Então nós não vamos ser enganados. O Senhor não permite que os seus filhos vivam enganados. Amém? Segundo tópico e último, porque essa lição é mais curta, ele vai falar sobre o tesouro no céu. Amém? Aqui ele ainda falou alguma coisa sobre a parte financeira, que a gente prefere até não envolver. Porque é isso que acontece mesmo com essas pessoas que vivem esses certos locais, que a gente talvez não possa nem chamar de igreja, né? Porque a igreja é algo muito mais profundo. O tesouro no céu. Que tesouro é esse? Ele pergunta. Ao refletir sobre essa nossa relação de prioridade e necessidade com relação àquilo que desejamos, Jesus nos ensina como devemos nos entesourar. É a palavra que ele usa. E aí a gente está falando do texto que está em Mateus, capítulo 6, do 19 ao 21. Que diz assim: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Qual é a diferença? Quando eu ajunto o tesouro nessa terra, tudo eu posso perder. Tudo pode ir embora. Você vai dizer pessoas que ficaram tão cheias de si, perdendo tudo. Mas o crente, o filho de Deus, que tem um coração em Deus, não é o ter ou não ter que vão trazer alegria para ele. Paulo diz assim: eu sei ter, eu sei não ter. Eu sei ter comida, eu sei passar fome. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Ele sabe ter e não ter. O crente, ele tem que saber que a alegria dele não está nos bens materiais. Que tesouro é esse que nós estamos juntando? Que tesouro é esse que Jesus tem para mostrar para nós? Além da forma com que ele quer nos mostrar como nós devemos administrar os nossos bens e os nossos desejos, nós devemos tratar as coisas como coisas e as pessoas como pessoas. Nossos filhos não são coisas. Nossos maridos e esposas não são coisas. Eles merecem ser tratados como pessoas. Não são mercadorias, não são bens que você pode perder ou não perder. É bênção, é parte do teu ministério, é o que Deus tem para você. Amém? Com os desejos que você tem. Tudo aquilo, às vezes a gente escuta muito isso, às vezes em igreja, pregação, que Deus ele não permite, muitas vezes Deus não abençoa, ele não dá, porque quando ele realiza o teu sonho de, eu quero uma casa, eu quero um carro, a pessoa entra no carro, vai curtir, vai viajar, vai passear, não lembra mais que tem que ir para a igreja assistir o culto. Mas quando o carro quebra, lembra. Lembra de Deus. Né? Então tem certas coisas que nós devemos pedir direcionados por Deus, mas jamais esquecer quem foi o teu abençoador. Jeremias 17. Maldito do homem que acredita no próprio homem. A nossa força não é nossa. Nós levantamos, fôlego de vida, levantamos, fomos trabalhar, voltamos para casa, o Senhor nos guarda. Quem provê tudo isso?
Nada é nosso. Deus, ele nos permite, ele não tem nada contra a riqueza, nada disso. Nem que você tenha ou que você não tenha. Deus não tem nada com isso. A Bíblia, ele mostra Abraão, um homem com muitas posses, muitos bens. Não é isso. É aonde está o teu coração. Se o teu coração está naquele bem ou se o teu coração está nele. Como Jó. Perdeu tudo. Mas nem por isso deixou de adorar a Deus. Nem por isso amaldiçoou a Deus. Porque tinha perdido tudo. Ele continuou se mantendo firme na fé. É assim que nós devemos praticar. O nosso coração, ele precisa estar em Deus. Em Deus. Hoje nós vivemos numa sociedade assim consumista e muito imediatista. Todo mundo quer a solução para ontem. Todo mundo quer uma resposta para ontem. Todo mundo quer ter. É o celular que me faz bem, é o carro que me faz bem, a casa que me faz bem, a roupa que me faz bem. A gente vê muito isso também na juventude. É um ter. Talvez os nossos filhos. Talvez não, os nossos filhos. Como pedem. E nunca estão satisfeitos com o que têm. Nós precisamos ter cuidado para que eles entendam que a satisfação, ela não pode estar no brinquedo, não pode estar na roupa, não pode estar no objeto desejado. A satisfação, ela tem que estar entre estar a família, entre estar agradando o pai e a mãe. Amém? Entender essas recompensas como consequência imediata das nossas ações. Deus é o que ele diz. Vosso Pai que está no céu já viu. Ele vai receber o galardão dele. Mas o nosso galardão, o nosso objetivo de vida tem que ser viver com Deus e não nesse mundo. E não sofrendo as consequências das nossas má escolhas, né? E a segunda pergunta que ele vai fazer é onde juntar esses tesouros. E aí que vem a lei da semeadura. Eu posso escolher o que semear. Eu posso escolher o que desejar. Mas eu vou ter que receber e colher o fruto daquilo que eu escolhi. Aonde eu coloquei meu coração? Aonde a traça corrói? Aonde a ferrugem consome? Em algo material? Ou eu coloquei o meu coração em algo que há muito além? Né? Em Mateus 7, no versículo 20 ao 23, ele diz assim: portanto, pelos frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, é aí que vem o sofrimento das más escolhas: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos os demônios? E em teu nome não fizemos maravilhas? E então lhe direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não adianta ter unção. Não adianta ter dom e usar para a sua própria soberba. Não adianta Deus te abençoar com algo e você quiser usar aquilo em benefício próprio. Nós somos servos. O Filho do Homem veio para servir. Nós também viemos para servir. Então, tudo que nos é dado para servir e não para ser visto. Queremos o cargo, mas não os encargos do cargo. Nós vivemos num momento em que as pessoas acham que mas eu quero ser, mas eu quero ser, eu quero ser. Não queira ser, queira fazer. Queira aquilo que o Senhor quer te usar. Senhor, vamos voltar, que diz assim: a quem eu enviarei? Quem irá por nós? Não é assim? E na nossa emoção, como muitas vezes a gente canta louvores da emoção, sem noção do que nós estamos dizendo, nós dizemos assim: envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Como envia-me a mim se eu estou vivendo da minha glória? Como envia-me a mim se eu vou usar o meu dom para benefício próprio? Como? Como? Não tem como, irmãos. Em Salmos 13, do versículo 5 e 6, ele diz assim: mas eu confio na tua benignidade.
Na tua salvação se alegrará o meu coração. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Salmos 34, do versículo 8 ao versículo 10. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam o Senhor, bem nenhum faltará. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer o juízo a toda obra e a tudo que está encoberto, que seja bom, quer seja mal. Eclesiastes 2, 13 e 14. 12, versículo 13 e 14. O Senhor há de trazer juízo sobre todas as coisas. Nada há de ficar oculto. Nós podemos fazer de conta, viver uma vida de aparência para os irmãos na igreja, para os companheiros de trabalho, para os nossos familiares dentro da nossa casa. Mas nós não podemos fazer isso com Deus, porque Ele nos conhece. E naquele grande dia, tudo que há de oculto há de ser revelado. E o Senhor vai medir as nossas ações, as nossas atitudes. A conclusão de hoje é que as riquezas dos princípios ensinados por Jesus no Sermão da Montanha devem servir-nos de inspiração para tornarmos pessoas melhores a cada dia. E é isso. Nós não estamos fazendo nada para ser melhores que os nossos irmãos. Nós estamos fazendo as coisas que nós fazemos, nós precisamos fazer para nos tornarmos melhores a cada dia. Para que esse processo de transformação, de modificação, venha se fazer nas nossas vidas todos os dias. Ore a Deus sem hipocrisia. Fale com Deus. Peça ao Senhor: Senhor, eu ainda não sei conversar contigo como eu deveria, mas me ensina. Eu ainda não sei como eu devo falar, ainda falo como um menino, mas me ensina. Amadurece a minha oração, amadurece o meu relacionamento contigo. Eu quero ter relacionamento com Deus. Diga para Deus: Senhor, eu quero ter relacionamento contigo. Senhor, hoje eu não consigo jejuar. Dói, eu tenho fome, eu passo mal. E fico muito mal, porque é uma batalha. O inimigo não quer que você se consagre. O inimigo não quer que você jejue. Ele não quer que você se aproxime mais de Deus. Ora ao Senhor: Senhor, eu não consigo fazer tantas horas de jejum, mas eu posso fazer até X hora. Eu tenho certeza que Deus recebe. Porque se for sincero, se for do seu coração, hoje você começa com 1, com 2, com 3, com 4, com 5, com 6, daqui a pouco você faz o jejum e não sente. Nem percebe. Mas entregue a Deus. Peça a Ele para tomar direção. Eu estou fazendo, Senhor, não para me aparecer nem para fazer sacrifício de tolo. Eu estou fazendo porque eu quero melhorar. Porque eu quero ter mais intimidade contigo. Porque eu quero me fortalecer como cristão. Porque eu quero estar pronto para qualquer adversidade. Porque eu preciso mudar. Eu preciso ser menos orgulhoso. Eu preciso ser menos vaidoso. Eu preciso ser menos egoísta. Eu preciso ser menos insensível. Eu preciso ter mais sensibilidade com meu irmão. Fale para Deus. Não tenha vergonha. Você não precisa falar para mim, para o pastor, para ninguém. Você precisa falar para Deus. É para Ele que você precisa pontuar aquilo que você precisa mudar. Você sabe por quê? Jesus sabe. Deus sabe o que você precisa mudar. Mas quando nós reconhecemos que aquilo precisa sair, nós tomamos o primeiro passo. Reconhecer que existe em nós dificuldade. Reconhecer que existe em nós algo que precisa ser modificado. Deus ouve. E Ele sabe o que é sincero. E aí Ele passa a te ajudar. E você vai começar a ver diferente todas as vezes que você for jejuar. Senhor, eu preciso jejuar porque no meu ambiente de trabalho eu sou testado, eu sou provado, eu escuto afronta, eu escuto acusações, eu estou sendo testado na minha alma. Eu preciso jejuar. Eu quero jejuar com o propósito de que essas afrontas não venham. As afrontas até vão vir, mas você vai reagir de outra forma. Até que aquilo comece a não
incomodar mais e as pessoas... E aquilo para. Aquilo para. Senhor, eu vou orar e vou jejuar para consagrar a minha mente ao Senhor, porque eu preciso melhorar minha memória, eu preciso lembrar, eu preciso fazer, porque eu estou com muitas dificuldades. Fale com Deus. Fale com Deus que te conhece. Fale com Deus, que Ele sabe exatamente aquilo que você necessita. Eu agradeço a minha oportunidade. Que todos tenham um domingo abençoado na presença do Senhor. Que o Senhor possa falar mais profundamente ao coração de cada irmão. Amém? Culto hoje às 19 horas. Aguardamos a todos. Amém?